Fala pessoal, estamos aqui agora em nossa última aula sobre vetores. Ainda vamos ver muito vetores nesse curso, como eu falei. Entenda muito bem essa estrutura porque ela vai ser super usado. Mas de vetor básico, né, entender o conceito geral, é na nossa última aula. E agora a gente vai ver sobre uma propriedade. Não é mais sobre o método. Qual que é a diferença? A propriedade, a gente vai saber uma característica do nosso vetor. Né? No caso, uma propriedade length, tá? Vocês até vão ver muitos vídeos por aí, muita gente brincando que, nossa, fiquei horas estudando, sempre confundia. Porque muita gente escreve errado length, né? Length assim, ó. Leng, TH. Tá vendo? Vai TH no final. Muita gente confunde, às vezes vai colocar HT, às vezes vai escrever errado, enfim. TH, Leng, TH, tá? E o que que esse length faz? Vai mostrar o tamanho do nosso vetor. Vamos preencher aqui. Vou colocar o nosso vetor de animais, né? Criei um novo aqui. Pra ficar menos enjoativo, não ficar vendo só sobre frutas, sobre Pokémon. Nossos animais. A gente já sabe quantos elementos tem aqui, não sabemos? Quantos tem? Temos 3. A posição 0 até 2. Mas temos 3 elementos. Se a gente quiser exibir isso na tela, como a gente pode fazer? Console.log, tamanho do vetor. Como a gente coloca? Mais aqui, animais, que é o nome do nosso vetor. Ponto length. Estão vendo? A gente vê aqui, tamanho do vetor, 3 posições. Beleza. Mas por que isso é muito importante, Arthur? Vamos supor que você está num projeto real, tem um banco de dados, você salvou os dados do banco de dados num vetor, você quer exibir a quantidade de alunos na sua turma. Alunos.length, você consegue saber quantos alunos tem na turma, mas muito além de saber apenas o número. Ele facilita porque, lembra que eu tinha mostrado para vocês que a gente pode saber a última posição do vetor usando aquele método et, usa -1? Por que o -1 simplifica muito? Porque -1 para saber a última posição não é a única forma. A gente consegue saber também papagaio é na posição 2, não é? De 0 até 2 é a posição 2. Aqui, ó. Aqui, ó. Último índice. Como a gente pode saber qual é o último índice? A gente pega o total, animais.length, menos 1. Tá? Porque ponto .length vai mostrar o tamanho, que é de 3. Porém, se a gente quer saber a posição, é 0, 1 e 2. Então tem que reduzir 1 no final. Então, você consegue saber. Escrevi errado, né, gente? Aqui eu não estou exibindo o papagaio, né? Não estou exibindo o último valor. Estou apenas pegando um número. Se a gente quiser exibir, como que a gente faz? Animais. Na posição animais.length menos 1. Ou seja, animais.length vai ser 3, né? Menos 1 é a última posição. E aí vai ser 2. Animais na posição 2, papagaio. Beleza? Então, último, é o último valor, papagaio. Então, se a gente quer saber qual que é o último valor, a gente, né, vai ter que percorrer. Conseguem perceber que assim é muito mais complicado? Por isso que eu estava comentando com vocês, se a gente usar o et simplifica muito pra gente. Mas saibam, com length, além de saber a quantidade total, a gente consegue acessar a última posição de forma simples também. E também uma característica bem legal aqui, né, dos vetores, né, e da propriedade length, que a gente pode percorrer. A gente já viu que a gente tem o nosso for each, né, por exemplo, a gente pode colocar animais.for each, né, vamos colocar aqui a. Aí aqui dentro a gente coloca a nossa lógica, né? Por exemplo, console.log, o animal A. A gente consegue percorrer assim. E é muito mais simples, né? Mas também a gente pode querer percorrer o nosso for em si. E como que funciona esse for each por trás, né? É a lógica do for each, estou aqui na mão. A gente pode, né? Ou melhor, a gente precisa saber o tamanho do nosso vetor para poder percorrer. Estou usando for normal. Então, for let i recebe 0. E por que é muito importante a gente usar o length? Porque agora a gente pode dar o nosso limite. Então, ponto i for menor que animais.length, ou seja, vou de 0 até menor que 3. Tem, o length, né, o tamanho é 3, menor que 3 vai do 0 até o 2. Então, ponto e vírgula, e mais, vamos incrementar aqui, vamos exibir o nosso animal. Como a gente faz isso? Console.log, animais na posição i, ou seja, ficou dinâmico. Vai começar em 0. Animais na posição 0 vai mostrar gato. Incrementou, animais na posição 1. 1 é menor do que o length, né, que é 3? Sim, menor. Então vai animais, na posição 1 vai mostrar cachorro.
Incrementou de novo. Voltou. E é menor do que 3? Sim, porque é 2. Animais na posição 2, botou papagaio. Beleza, incrementou para 3. 3 é menor do que 3? Não. Morreu. Então assim, a gente consegue ver os dados. Gato, cachorro, papagaio. Saibam, a propriedade length é muito importante. Ela vai mostrar o tamanho do nosso vetor e não é só para exibir. Com ela você consegue saber qual que é o último elemento do vetor também e a gente consegue percorrer o vetor de forma completa. Por isso que foi uma aula separada, para deixar bem claro isso. Espero ter ajudado, espero que vocês tenham compreendido o que é um vetor, entendido os principais métodos, estudado bastante e a partir da próxima aula, né, vamos aprender sobre objetos. Uma estrutura um pouco mais complexa e muito bacana de usar também no JavaScript.